e nunca faltou nada para mim, né? Deus nunca deixou faltar, né? Então, aqueles que ele chama, de fato, ele nunca abandona. Nunca desampara, né, É. padre? Exatamente. E sobre a sua devoção a Carlo Acutis, ela se dá ali na fase que o senhor estava se preparando para o sacerdócio, ou foi nessa fase que o senhor começou a sentir no seu coração esse chamado para a ordem? Olha, a minha devoção ao Carlo começou quando ele ainda era servo de Deus, né? Eu estava no seminário, eu recebi um santinho como esse aqui, né? Mas não tinha relíquia, só foi o santinho. E eu guardei esse santinho dentro do meu breviário, né? E ali ficou. E por muito tempo ficou ali, né? E quando chegou o período da pandemia, antes dele ser beatificado, eu peguei aquele santinho, né? Antes da pandemia um pouco, e comecei a pesquisar sobre ele, né? Porque, na verdade, os santos nos escolhem, né? A gente pensa que a gente vai escolher os santos, mas, na verdade, são eles que nos escolhem, né? E aí, aquele santinho estava ali, né? E eu vi aquele rosto, aquele menino, me chamou a atenção uma certa hora, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre ele, né? Achei muita coisa sobre ele na internet. Então aquilo me encantava. A busca da santidade, né? A busca da santidade na vida dele me encantava, né? E me encanta ainda até hoje, né? Então começou mais ou menos ali, antes dele ser beatificado, né? Eu recebi o santinho, ele ainda era servo de Deus, mas eu só fui mesmo conseguir ter um acesso, um conhecimento sobre ele antes um pouco da beatificação. Pronto. E aí o senhor falando, né, que pesquisou muito sobre ele na internet e tudo mais, né? Ele que foi esse jovem digital, né, digamos assim, né, esse mensageiro digital. E aí, já na nossa segunda pergunta, como é que o senhor enxerga a influência da santidade dele, né, da santidade de Carlo Acutis, hoje em dia, né? Como é que olhando para Carlo Acutis, a gente pode dizer assim, não, bem, a santidade é realmente para todos, né? Em qualquer setor da minha vida, seja como padre, seja como leigo, como essa santidade de Carlo Acutis inspira a gente a pensar assim, né? Que a santidade é para todos. Olha, como eu já tinha falado para vocês, tem uma peregrinação acontecendo aqui em Fortaleza, né? Uma relíquia de primeiro grau está aqui. E muitas experiências não chegam, né? Muitas pessoas que têm uma experiência com a relíquia, começam a ser devotos a partir da relíquia. E eu tenho que dizer para vocês que o Carlo, ele é um jovem da atualidade, da tecnologia mesmo, mas muitas pessoas com mais idade têm se apaixonado por ele também, né? Pela vida dele. E isso é notório. Quando a gente chega com a relíquia, no exemplo, segunda-feira, eu cheguei em uma paróquia e as senhoras, né, do apostolado, aquelas senhoras já de idade, todas esperando a relíquia chegar, porque queria ter contato com aquele jovenzinho, né? Então, isso é muito interessante, porque o santo, ele não é só para uma idade, né? Ele é para toda a igreja. Sim. Então, ele influencia todos nós, né? Essa é a verdadeira, é o verdadeiro influenciador, né? É aquele que influencia para o bem, né? Então, o Carlo, ele quebra todas essas barreiras, né? Até mesmo quem não é católico, né? Algumas experiências de pessoas que não são católicas, mas que através da imagem desse jovem vem chegando e conhecendo um pouco mais sobre ele, né? Isso é muito interessante. Então, ele consegue fazer isso nas mídias, né? Hoje, não sei se é porque o meu o meu Instagram ele já é voltado, mas quando eu abro o Instagram só aparece coisa do Carlo, né? E até então isso vai ser demais, porque todo mundo querendo postar alguma coisa, dizer que é devoto dele, dizer que está esperando com ansiedade, com amor, né? Ele se tornar santo. Então, ele consegue realmente quebrar essas barreiras, né? E para a atualidade, ele é aquele que é o maior influenciador para a juventude, né? Ele consegue, de fato, chegar aos corações dos jovens, né? Se antes nós víamos santos
da antiguidade, né, que estavam distantes de nós. Hoje a gente tem um santo, um cara que vai se tornar santo e que viveu agora, né, da nossa época, né. Eu ainda estou dentro da mesma época dele, né, eu sou milênio. Muito bem. Padre, falando sobre um outro amor muito grande que Carlo Acutis sempre demonstrou, que foi pela Eucaristia, né? Queria que o senhor falasse também sobre como ele nos mostra mais ainda a importância da Eucaristia, a importância da adoração e a importância da missa, como a vida dele nos mostra, nos molda mesmo a ter esse olhar mais diferenciado para a Eucaristia e para a missa. E como essa devoção dele à Eucaristia pode ser um caminho seguro também de nos levar ao céu, né? Cara, o Carlo, ele é um menino fora do tempo dele, né? Porque com 7 anos ele consegue uma autorização do bispo para fazer a primeira comunhão, né? E é interessante que, lendo o livro da minha biblioteca católica, eu também já li o livro da mãe dele, né? Esse livro. Mas um da biblioteca católica aparece, não sei nem se eu posso fazer a propaganda, perdão. Pode sim. Nós queremos a biblioteca. Os livros que eu estou com o celular aqui segurado são da minha biblioteca católica. Os livros que estão aqui dando suporte para o celular. Não, tá na casa da minha. Mas, enfim, em uma das passagens do livro, né, da minha biblioteca católica, vai dizer que ele, o Carlo, antes de sair para fazer a primeira comunhão, né, no dia da primeira comunhão, ele entra no carro do pai, né, e ali na Itália, eu não conheço ainda, mas ele na Itália tem a primeira autoestrada do mundo, né, e eles pegam essa autoestrada para ir para a igreja, né? E ele olha para aquela autoestrada e ele fala a frase mais conhecida dele, né, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Mas isso é muito mais profundo, porque era uma criança falando isso, né? Era uma criança que já tinha uma paixão profunda pela Eucaristia, né? O incentivo da babá, né? O jeito que ela colocou a Eucaristia para ele, a Virgem Maria para ele, fez com que ele se apaixonasse por aquilo, né? A importância da catequese, né? Dentro de casa, né? A importância da catequese para as crianças, né? E aí ele se apaixonou de fato pela Eucaristia. E essa paixão era tanta que ele só sossegou quando ele pôde comungar, né? E ao comungar, ele olha para a Eucaristia e diz, né? A Eucaristia é minha autoestrada para o céu, né? E isso é muito profundo, porque é a via mais rápida, né? A via mais rápida para levar para a eternidade, né? E o Carlo, ele era muito regrado, né? Ele mesmo se regrava, né? Ele quando tinha como um projeto de vida, né? O projeto de vida dele era estar unido a Jesus. Então, dentro do projeto de vida dele, ele colocava como centro sempre Cristo, né? Então, durante o dia dele, as horas do dia dele, né? Ele tirava hora para jogar de videogame, olhar a internet, né? Ele tirava, fazia isso. Mas ele fazia missa todos os dias. Ele adorava Jesus Eucarístico todos os dias, né? E isso transforma ele naquele que, de fato, era apaixonado por Jesus, né? Eu vi em um outro podcast, uma vez, um rapaz dizer que, aliás, no filme, né? Eu vi no filme que um dos amigos dele vai dizer que ele não vai ser santo porque ele fez um site na internet, né? Isso qualquer um de nós podemos fazer, né? Hoje, qualquer pessoa pode fazer um site. Então, estaria se tornando todo mundo santo. E não é por isso que ele vai ser santo. Ele vai ser santo porque ele amou profundamente a Eucaristia. Né? Ele vai ser santo porque ele se entregou pela Eucaristia, né? Ele comungava e ele deixava com que a Eucaristia se tornasse nele aquilo que ela deveria se tornar, né? Ele se transformava em Cristo para as pessoas. Então, ele deixava ser guiado por isso, né? Então, é muito interessante essa espiritualidade do Carlo, né? E onde se fala de Carlo Acutis, se fala de Eucaristia, né? Onde a gente chega, né? Se vai ter alguma coisa sobre o Carlo, se vai ter um grupo de jovens sobre o Carlo, se vai ter uma formação sobre o Carlo, tem que ter adoração eucarística, né? Porque ele, de fato, traz essa espiritualidade, né?
Muito bem. Muito bem. O senhor estava falando aí dessa questão da espiritualidade, né? De como ele tinha esse amor pela Eucaristia, pela missa, né? Entendendo a missa como esse sacrifício, né? Sacrifício de Cristo e realmente trazendo para a vida dele esse projeto de vida, né? Então, meio que o senhor já respondeu, mas o senhor pode se aprofundar um pouco mais desse legado, né? Desse legado que ele deixa para a gente, nesse legado de santidade, de que é possível ser santo, não